Que alegria estar com todos vocês hoje. Cada vez que a gente se encontra, para mim, minha alma rejuvenesce, fica assim transformada com o poder que vocês nos enviam através das boas vibrações. Então, hoje nós estamos aqui com o Alexandre. Alexandre, eu vou falar Alexandre, né? Porque parece que aproxima mais. Alexandre é um juiz de direito também, só que ele já aposentou, mas é advogado e também é psicólogo. E atua também, e pretende atuar cada vez mais, na especialização da logoterapia, que é muito maravilhoso, né? Todos nós sabemos. Mas o Alexandre, então, estará conosco hoje, falando de um tema que diz respeito a todos nós. O desafio é exatamente esse: é saber plantar para saber colher, porque a colheita virá. Alexandre, bom dia. Como você está? Bom dia, minha estimada colega, irmã que eu deixei lá atrás, que agora reencontrei. Estou Isso feliz mesmo. por esse reencontro, viu? Por participar desse trabalho. E eu acho tão importante, Rosana, você nesse trabalho, Zé Carlos lá no Evangelho aos domingos, onde a gente percebe, né, o avançar nas fronteiras, porque isso é uma vitrine que nos permite trazer uma, digamos assim, uma oxigenação de pensamento, porque cada expositor ele tem o seu viés, tem a sua maneira de ver, e aqui e acolá a gente observa filigranas, né? Achados espetaculares, porque o próprio Kardec ele já refere que não, tudo não está lá na doutrina, com o tempo o avanço moral vai fazendo com que a gente tenha acesso a outros vieses. Isso é verdade, porque o meu livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, os outros livros, tem anotação que já não cabe mais, porque cada vez que a gente relê, a gente encontra um outro viés. Eu estou muito feliz, Rosana, por participar desse seu trabalho e dizer que me coloco aqui como um irmão que reencontrou outra irmã e queria aproveitar para deixar um abraço para essa equipe que você tem, que eu já perdi. Eu não tenho mais a equipe, eu trabalhava com quase 10 assessores e hoje eu estou sozinho com dificuldade e reaprendendo. Se prepare, viu, quando for para Eu a imagino. aposentação. Pois é, eu estou precisando dessa coragem sua, viu, Alexandre? Desvincular de uma coisa que eu amo tanto e novos, né? Enfrentar novos caminhos, nova jornada. E é isso aí, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E vai nos encaminhando. O Alexandre, eu já fiz uma breve apresentação, né, de você, muito breve mesmo, mas você gostaria de acrescentar ou de fazer outra colocação a seu respeito, ou qualquer coisa assim que, né, além do que eu já disse? Sim, eu gostaria de narrar que há 50 anos atrás, aproximadamente, já aos 26 anos, eu fundei um centro espírita ao lado do meu estimado irmão, fraterno amigo, do Dr. Mário Jorge, e fundamos o Centro Espírita Seara de Deus, que é o mentor do CIMESP Pernambuco. Lá, Ah, o grupo cresceu, nós fizemos o trabalho a partir do trabalho de garimpagem, de pedreiro carregando cimento, tijolo nas costas. E aí, então, hoje é aquela associação enorme onde nós temos as reuniões tal qual
outras instituições, mas temos também a nossa creche, né, que começou com 40 crianças e hoje já tem mais de 1.000 pessoas no mundo, né, endereçadas pelo nosso trabalho da evangelização infanto-juvenil. Temos também um trabalho que tem uma prioridade, que é o trabalho dos idosos, né? Os idosos que estão na favela. A nossa instituição fica no município do Paulista, que é uma região metropolitana de Recife, embora eu resida em Boa Viagem, e hoje a direção está sendo posta para novas mentes, pessoas mais jovens, porque, Rosana, felizmente, eu digo felizmente que para mim é feliz, nós vamos partir para outros planos, levando o conhecimento, e aí a obra vai ficar com essas mentes privilegiadas, comprometidas, de forma que eu estou aqui também representando, além da magistratura, eu também sou vinculado à Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, mas trago o abraço fraterníssimo e amigo de todos que fazemos o Grupo Espírita Seara de Deus. Ah, que bacana, Alexandre. Eu também sou vinculada à ABRAME, né? Sim. Associação dos Magistrados. E recentemente eu fui até Belo Horizonte, fiz uma palestra, né? E assim, que bom, eu fico feliz, né? Mais uma identificação com o irmão aí. Alexandre, então, vamos fazer, e eu te convido, né, para nos conduzir a uma breve prece, uma breve oração, né? Como Sim, é do nosso hábito espírita, né? sim. Ao começar os nossos trabalhos. Pois não. Vamos orar então. Divino amigo Jesus, aqui estamos, um punhado dos teus irmãos menores, agradecendo a oportunidade de te servir, mesmo diante das nossas imperfeições. E pedimos, ó Mestre querido, nos sustentar nas nossas fragilidades, apiedando-te de todos nós. Nesta manhã, Senhor Jesus, permite-me rogar em favor do nosso crescimento moral, sem olvidar de pedir pelos suicidas, os jovens suicidas, as mães suicidas, especialmente por estas, Senhor, rogamos o concurso de tua mãe em favor desses espíritos que se distanciaram da tua obra diante do desespero. Sê conosco, assegura-nos a certeza de que estamos trabalhando em teu nome, pelo que pedimos o concurso dos nossos guias espirituais, dos espíritos amigos, para que possamos contribuir com a tua jornada. Que assim seja. Graças a Deus. Alexandre, a nossa dinâmica, né, é a carta, né? Nós recebemos a carta, eu vou ler, e aí a gente vai conversando, colocando algumas perguntas, né, que também nos foram colocadas, e aí a gente vai dialogando, ok? Então, eu vou ler aqui para você, queridos irmãos de Cartas de Luz. Escrevo com o coração repleto de esperança, buscando acolhimento e orientação em um momento de profundas reflexões. Meu nome é Ana Lúcia, tenho 38 anos, sou bancária, casada há 15 anos e mãe de 2 filhos. Vivo em uma cidade tranquila do interior de São Paulo, onde uma rotina simples e acolhedora faz parte da minha vida. Mas, como todos, enfrentam desafios e dilemas que me fazem buscar respostas mais profundas.
Nos últimos tempos, tenho pensado muito sobre o conceito de semeadura e colheita à luz da doutrina espírita. Esta reflexão tem se tornado urgente, porque em diversas áreas da minha vida sinto que estou colhendo frutos difíceis, apesar de me esforçar para plantar o melhor. Essa sensação gerou em mim não apenas dúvidas, mas também uma busca incessante por compreensão e equilíbrio espiritual para lidar com os desafios que me surgem. Em meu casamento, procuro ser uma esposa compreensiva, parceira e amorosa. Tento construir um relacionamento baseado no respeito mútuo, no diálogo e na cooperação, mas nem sempre encontro a mesma sintonia. Meu marido e eu enfrentamos momentos de desentendimentos e até distanciamento emocional. Por vezes, sinto que estamos presos em ciclos de mágoas e expectativas não atendidas, mesmo quando ambos desejamos o bem um do outro. Isso me faz questionar se os desafios que vivemos hoje fazem parte de uma colheita kármica, de lições que nos trouxeram de vidas anteriores, ou se ainda estamos plantando de forma equivocada no presente. Com meus filhos, dedico todo o amor, paciência e atenção que posso. Procuro ensinar valores éticos e espirituais, ser uma mãe presente e criar um lar onde eles se sintam amados e seguros. No entanto, existem momentos desafiadores, especialmente quando percebo atitudes que me preocupam, como a falta de respeito entre eles ou dificuldade de lidar com frustrações. Neste momento, me questiono: estou exercendo as virtudes certas? Será que há algo que ainda não compreendi sobre a minha missão como mãe? No trabalho, a situação não é muito diferente, porque tenho me esforçado para agir com ética, paciência e empatia, mesmo no ambiente que muitas vezes valoriza resultados acima das pessoas. Tento equilibrar a pressão por metas, com minha vontade de ajudar os colegas e clientes de forma humanizada. Apesar disso, muitas vezes me sinto desgastada e questiono se estou realmente cumprindo meu papel ou se preciso ajustar minhas atitudes para parecer com mais sabedoria. Essas situações me levaram a uma reflexão sobre como lidar com colheitas que parecem injustas ou desproporcionais aos esforços que faço para plantar o bem. Será se serão reflexos de escolhas mal feitas no passado, nesta ou em outras vidas? Como encontrar forças para continuar semeando o bem, mesmo quando o terreno parece árido e os frutos amargos? A doutrina espírita ensina que a lei de causa e efeito rege nossas vidas e que o livre-arbítrio nos dá a oportunidade de escolher o caminho a seguir. No entanto, confesso que em alguns momentos sinto dificuldade em aplicar esses ensinamentos. Peço a vocês e ao convidado especial que me ajudem a enxergar esta questão
com maior clareza e fé. Como compreender melhor o processo de semeadura e da colheita dentro da doutrina espírita? Como aceitar com serenidade os desafios que surgem, mantendo a confiança de que tudo é aprendizado e evolução? E, sobretudo, como cultivar a paciência e a resiliência para esperar o tempo da colheita, acreditando que o bem que plantamos nunca se perde? Então, aqui ela se despede, né? Profundamente grata pelo trabalho de vocês e espero que esta carta, diz ela, possa também trazer reflexões importantes para outros ouvintes que, como eu, buscam compreender e viver a espiritualidade no dia a dia. Com carinho e gratidão, Ana Lúcia. É uma carta que nos coloca várias questões, né, Alexandre? Sim, Então, claro. Alexandre, você gostaria de fazer algum comentário inicial a esse respeito? Sim, eu gostaria. Porque, na medida que a nossa estimada diretora dos nossos trabalhos fazia a sua leitura, eu já estava aqui com umas anotações. E ela faz uma colocação que eu acho muito interessante, porque a abordagem que nós possamos trazer nesse momento poderá servir de auxílio a outras pessoas que tenham o mesmo problema ou então está se encaminhando para os mesmos desafios. Então, no relato da nossa estimada irmã Ana Lúcia, se ela estiver nos ouvindo quando esse trabalho for ao ar, a gente gostaria de saudá-la e fazer uma brevíssima colocação sobre algumas perguntas que ela colocou aqui no seu relato, se você me permitir, Rosana. Claro. Ela faz uma das perguntas: como enxergar o que está acontecendo, no caso dela, né? Eu diria, sabe, Rosana, que, em primeiro lugar, ela está um tanto obnubilada diante das vibrações que a estão cercando. Então, penso eu que ela deve procurar, já que ela se vinculou a pedir um auxílio, uma ajuda, uma orientação de nós que trabalhamos no Espiritismo, eu sugeriria a ela que procure uma instituição espírita para se submeter à terapia espírita, que é tão simples a terapia espírita que é o passe, que é a água fluidificada e a desobsessão, naturalmente que ela vai passar por um encontro fraterno, onde vai ser levantada uma anamnese para uma melhor orientação. Então, eu penso que aí já há indícios de uma obsessão que está minando as potencialidades dela. Penso mesmo que está na hora de também um acompanhamento psicológico, talvez até psiquiátrico, pelo fato de possivelmente sua estrutura sinapsial estar comprometida. Essas colocações que eu faço são meramente referenciais, porque nós sabemos perfeitamente que a abordagem espírita ainda não é aceita nos bancos de psicologia, nos settings de psicologia, no setting de psiquiatria. Mas são terapias que eu tenho encontrado resultados incríveis. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar adolescentes, adultos e idosos em processo de suicídio. E a gente, mercê de uma ferramenta que me foi emprestada, que é a da vidência, claro que eu não vou misturar as coisas para não confundir aquele paciente, mas aí eu digo, como é o seu relacionamento com Deus, com o divino, com o que você pensa, você tem religião, e aí vou
devagarinho cercando e, olha, você precisa cuidar também do seu plano espiritual, do seu lado espiritual, porque eu tenho encontrado pessoas que encontram Deus nos seus sofrimentos, não é? Eu penso que seria muito importante no momento ela primeiro procurar uma instituição espírita na qual ela se identifique, na qual ela encontre serenidade, apoio, um ombro amigo, vá fazer a anamnese e aí, naturalmente, vai receber a orientação necessária. Você quer fazer algum retoque? Eu ficaria muito à vontade, porque aí eu passaria para uma outra pergunta dela. É. Bom, eu acho assim muito oportuna assim ela ter, né, logo no início do ano, né, ela ter feito essas colocações, exatamente porque o ano novo ele faz essa proposta mesmo, né? Nós Sim, estamos iniciando um novo ano e com muita esperança todos nós, né, fazermos as modificações necessárias, né? E essas suas colocações iniciais, Alexandre, elas serão muito úteis para ele, né? Quem sabe exatamente esse direcionamento, né? Mas, assim, ela aí pergunta, né? Como que o Espiritismo nos ajuda a compreender a ideia do Ano Novo como um momento de renovação espiritual? veja bem, a gente observa que é necessário melhor compreender o processo da semeadura e da colheita dentro dos parâmetros da do nosso espiritismo. A gente falou da necessidade dela buscar uma instituição espírita, buscando a orientação. Eu penso mesmo, sabe, que os desafios eles estão presentes no nosso dia a dia, sabe? É o caminhar de nós espíritas é muito interessante, porque a doutrina espírita ela não tem assim uma programação específica para realizar cerimônias ritualísticas, não é? Todo dia para nós é dia de trabalho e de renovação. André Luiz, benfeitor, no livro O Espírita, não é? Conduta Espírita, ele diz: o espírita não se prende a exterioridades. Logo, espiritismo, no Espiritismo não existem festas ou celebrações específicas vinculadas à religião, como ocorre em algumas religiões tradicionais. O Espiritismo valoriza o estudo, a reflexão, a caridade, a busca pelo aprimoramento moral, não enfatizando rituais festivos. Entretanto, em alguns momentos, nós espíritas lembramos algumas datas, né, em sessões públicas, como, por exemplo, nascimento e morte de Kardec. Na reunião, lá no dia 3 de outubro ou 31 de março, a gente faz essa referência. Não é? Em relação ao apóstolo Chico Xavier, com quem eu tive o privilégio de conversar pessoalmente. E eu conto já já como foi esse encontro. Não é? A gente lembra o nascimento e a data do amado Chico. Doutor Bezerra de Menezes também, em agosto e em abril, a gente faz as referências. Não é? É uma homenagem, não é? Mas que não está circunscrito àquela obrigatoriedade. Não é? Mas tem uma data que eu acho a mais importante da minha vida. Eu peço licença para dizer, é 3 de junho, que é meu aniversário. Que bacana. Eu não esqueço. Quem quiser que esqueça, eu digo, olha, gente, eu já falei aqui do doutor Bezerra,
já falei de Chico, já falei, cadê? Agora eu vou falar de mim. É meu aniversário. Não vou esquecer. Não. E 3 de aí junho. não é? Aí você vê, não é, que ainda com relação a essa colocação que você me faz, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto, um dos 70, primeiro foram os 12 apóstolos, né? Erasto foi um dos 70, que é um pouco mais adiante, né? Erasto foi discípulo de quem? De Paulo. Paulo. E neste capítulo 20, que eu acho ele espetacular, no item 4, ele fala da missão dos espíritas, que nos remete à renovação espiritual em complemento a essa pergunta que você nos faz. E aí, isso desabrocha com alguns referenciais incríveis, né? É chegada a hora, e de pregar, olha só, e de pregar, quanta responsabilidade a nos permitir permanente renovação. Conosco estarão os espíritos elevados ante as dificuldades. E olha que não é fácil, porque nós vamos encontrar os sofistas. Os sofistas. Olha, Isso. eu acho interessante. Existem umas coisas no Espiritismo que a gente pensa que é coincidência, mas não é não. Eu acabei de receber uma mensagem da veneranda Marta, psicografada pelo nosso querido Marcelo hoje, e ele, num determinado trecho, ele diz assim: mentes cristalizadas no ódio fazem-se usinas de horror, corações petrificados na soberba e na indiferença tornam-se vetores da pestilenta atmosfera, contagiando incontáveis. Olha só, o cinismo e a hipocrisia turvam as camadas da psicosfera, produzindo esgares de mal-estar naqueles que inalam esses miasmas mortíferos. Olha que coisa interessante. Hoje, de madrugada, veio essa mensagem trazendo uma contribuição para esse nosso encontro. Então, a renovação deve ser permanente, né? Ide, Deus vos guia. Deus vos guia é o mote para a renovação. Leva a palavra de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que maravilha! Quanta oportunidade de renovação, Rosana. Pouco Quanta. importam as emboscadas do caminho, os acúlios, já dizia o doutor Bezerra de Menezes, do caminho, referidos por ele, são um momento de reencontro com Jesus. Veja o que acontecia nas arenas romanas. Ave Cristo, e enfrentava os animais. A confiança, não é? De forma que eu concluo essa sua pergunta, essa resposta, trazendo Emmanuel, o venerando Emmanuel, quando ele diz assim: serve e ama, chora, mas serve sempre. Nada te desanime. Amados, te desprezam, não te queixes, prossegue. Ante as sombras em torno, Deus te fará caminho. Mais problemas e crises, mais recursos virão. Seja qual for a prova, não te afastes do bem. Sofre, é para sofrer mesmo, é renovação. Mas serve e ama. Deus te sustentará. Olha que convite à renovação. De forma que não é, a gente poderia conversar um pouco mais, espichar mais essa resposta, mas eu acho que você deve ter alguma coisa a mais para acrescentar, e eu então dou um breakzinho agora. O Alexandre, ela pergunta aqui também o que significa para o Espiritismo a metáfora da semeadura e colheita no contexto do progresso espiritual? Sim, vejamos o que podemos acrescentar à resposta da nossa querida Ana Lúcia, né? O que significa o Espiritismo, metáfora da semeadura e colheita? No contexto do progresso espiritual, é o que ela está referindo para nós.
A gente observa que a lei da semeadura e da colheita é uma regra da vida. Em todos os tempos, as oportunidades de plantar boas sementes, quando você escolheu o que plantar, você determinou o que vai colher. Isso é um determinismo que nós não podemos fugir. Se você planta, você vai ter que colher. Quando nós colhemos o quanto plantamos, determinamos, portanto, essa dimensão. Veja lá, em Gálatas 6:7, que diz: Temos, pois, o que o homem semear, isto também colherá. Lá em Provérbios 22:8, ele diz: Quem semeia a maldade, colhe a desgraça, e será castigado pelo seu próprio ódio. Por esse enunciado, desde muito, olha, vem lá na Bíblia, lá de trás. Esse enunciado da semeadura é facultativo, mas a colheita é consequente. Não, ninguém vai fugir da colheita. Uns plantam bem, outros plantam indiferença, outros plantam mal. E hoje, minha irmã, pelo sofisma, isso está bem característico, não é? Nós não vamos aqui fazer referência a vieses políticos, mas, infelizmente, é preciso nos acautelar. Oremos e esperemos que a nossa oração seja ouvida e atendida às nossas necessidades segundo o nosso merecimento. Eu penso que consegui responder a pergunta da nossa irmã. É, como Jesus, né, disse, né, a cada um segundo suas obras, né? É Sim. exatamente isso, né? Ela pergunta aqui também quais as práticas ou atitudes o Espiritismo sugere para começarmos o ano com uma semeadura mais consciente e alinhada com os valores morais. Muito boa pergunta, muito oportuna a pergunta da nossa irmã. E eu diria, Rosana, que o Espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões e suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indústria. Né? Mas nós precisamos entender que existe algumas denominações religiosas que se valem dessas manifestações que respeitamos, porque o relacionamento com o divino está relacionado aos nossos limites morais. Uns vão lá para a natureza, não é? Os nossos irmãos de Umbanda, os nossos irmãos do Candomblé, fileiras pelas quais passei pesquisando. Eles lá têm o seu vínculo com a divindade, e nós precisamos respeitar. Claro. Nós, espíritas, já não precisamos dessas práticas, desses altares, porque a nossa dimensão hoje está calcada no Pentateuco Espírita, que nos encaminha para uma abordagem, para uma prática bem mais espiritualizada, de forma que a gente vai observar que, nesse sentido, é necessário se vincular à prática do bem. Entendi. Eu, certa feita, estava com o Divaldo e ele fazia uma referência a uma pessoa que estava muito agredida, muito sofrida, e aí eles, eu tenho vontade mesmo de me vingar, de matar, de bater. Divaldo disse, não, o espírita não reage. O espírita age. Faça o bem. Porque você, quando vibra nessa dimensão, você está se igualando a essas vibrações deletérias. Construa o bem e vá
anulando aquilo que está lá no passado e que vai ficar no passado. É verdade, né? Muito verdadeira a colocação que você faz. Ela pergunta também aqui, Alexandre, como lidar com os desafios e colheitas difíceis que surgem como consequências de ações passadas? Sim, nós vamos buscar esse espírito, para mim, eu me arrepio quando falo dele, Joana de Ângeles. Olhe, é uma preciosidade, uma clareza no escrever, não complica, descomplica e nos permite avançar na essência da relação com o divino, não é? Verdade. No livro Vidas, Desafios e Soluções, nós temos alguns capítulos que tocam nessa situação narrada pela nossa irmã. Capítulo 5, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11. Aqui nós encontramos o desafio do relacionamento como um gigantesco convite de amor, a fim de alcançar a plenitude. Essa plenitude diz respeito ao amor. E aí, Rosana, você me permita fazer uma brevíssima digressão a respeito desse vínculo do amor, que a doutrina, no sentido bem geral, nos traz a dimensão do amor filia, do amor eros e do amor ágape. O amor filia é aquela amizade simples, eu sou amigo de fulano. O amor eros envolve os casais. Não vou precisar entrar em detalhes. Os casais que usem a sua cabeça como entender. E aí, por último, o amor. E por último, o amor ágape. O Espiritismo nos conduz para o amor ágape, mas necessariamente, Rosana, nós temos que passar pelo filia e pelo eros, porque é da essência humana. Ninguém será Sim. divino se não passar pelo cadinho da reencarnação. E na reencarnação, a gente vai encontrar situações difíceis, mas que têm solução. Difíceis por quê? Porque fazem parte do nosso quadro de necessidade de evolução moral. É verdade. O Alexandre, ela pergunta aqui também de que forma o planejamento reencarnatório influencia as sementes que plantamos em cada ano ou em cada novo ciclo. Verdade. A pergunta é muito oportuna, Ana Lúcia, que eu acho que também deve ser uma, uma reflexão que brota no caminhar de outros, de todos nós, não é? Eu digo o seguinte, lá em João 3:7, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Olha que coisa impressionante, né? A reencarnação é a oportunidade dada por Deus para que os espíritos tenham a chance de reeducarem quantas vezes forem necessárias para alcançar possibilidades de aprendizado, reparação e, consequentemente, de evolução, para que um espírito possa reencarnar, é executado um planejamento orientado por espíritos mais evoluídos e que pode ter participação do reencarnante. Tem reencarnações que têm a participação do reencarnante, outras são reencarnações compulsórias, tamanha gravidade das suas faltas, não é? Mas, no planejamento reencarnatório, a gente vai encontrar, por exemplo, André Luiz falando sobre isso, nós vamos encontrar Ivone do Amaral também fazendo essas colocações, não é? Então, no processo reencarnatório, são decididas questões como a localidade, a região onde ocorrerá a reencarnação,
a formação familiar, a estrutura física, o gênero das provas. Olha só, o gênero das provas também, ele participa disso, não é? E aí, então, a gente vai verificando que, na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, no estado errante e antes de uma nova existência social, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhes acontecerão durante a vida? Olha que coisa interessante. Ele mesmo, diz o Espírito de Verdade, respondendo a Kardec, ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Olha só, ele usou o termo provações e não expiação nessa situação, porque há uma diferença entre prova e expiação. A prova, ela tem mais um caráter assim, de que o espírito reencarnante, ele diz, não, eu quero essa prova, eu quero conviver com esse problema. Já na expiação, ele não tem muito direitinho de escolher, não. Ele vem na raça porque todos nós temos um momento para crescer. Quando você chega, por exemplo, termina o primeiro grau, você tem que passar para um segundo grau. E aí, então, você tem que passar pelo cadinho da examinação. Se não passar na prova, você não vai para frente. Então, a gente acha isso muito interessante, porque o espírito pode escolher, por exemplo, a prova da riqueza, da miséria, da convivência com malfeitores e com os vícios e a responsabilidade pelo sucesso ou pela queda em cada uma destas provações será do próprio indivíduo. A depender de sua força moral, como irá em frente, cada uma das situações decorre de sua vida carnal. Olha, eu acho isso espetacular, porque a gente observa, e isso eu vi de perto, eu fiz uma certa feita, uma abordagem social na favela e encontrei, Rosana, um rapaz crivado de bala. Ele levou uma rajada de metralhadora. E estava num nível de sofrimento horrível. Eu fui acompanhando ele, e lá, depois de uns 6 meses, ele já sarado, ele pega no meu braço e diz, já sei quem você é. Aí eu disse, fala-me, Jesus, ele vai me matar. É um bandido, porque eu sabia que ele era um bandido. Ele disse, olha, a partir de hoje, eu não sou mais bandido. E se vinculou ao espiritismo, a instituição ajudou, ele conseguiu se formar. Isto é, ele que estava num processo da prova, repassou esse obstáculo e se deu uma oportunidade de crescimento. Então, esse assunto, ele estava previsto no livro Nascer e Renascer, de Emmanuel, onde ele faz, há quem peça a aprovação da riqueza para desvencilhar-se dos pesados grilhões da economia. André Luiz, no livro Missionário da Luz, no capítulo 13, ele também exemplifica como ocorre na espiritualidade o processo de planejamento. E aí fala, por exemplo, do personagem Segismundo, não é? Evidenciando a atuação dos benfeitores espirituais. Então, a doutrina dos espíritos é muito rica nesse sentido, né? De forma que o importante é compreender que o plano reencarnatório não é fatalista. Olha que coisa interessante. Porque se a gente considerar que o plano reencarnatório é fatalista, onde é que fica o nosso livre-arbítrio? Não é? E Deus não decide as coisas por nós, não, gente. E muita gente ora pedindo a Deus até para matar. Então, são pedidos Verdade. que realmente não terá, digamos assim, a acolhida da espiritualidade amiga, e vai demonstrar que a pessoa ainda não compreendeu o sentido que é levado em face do processo reencarnatório. Em suma, sabe, Rosana, para concluir essa pergunta, cada pessoa é construtora do seu próprio destino e de todas as atitudes e hábitos desenvolvidos durante a vida terrena geram consequências que podem ser positivas ou podem ser negativas. De forma que é por aí. Se você me deixar falar, eu só vou parar de meia-noite. Ela pergunta aqui também, Alexandre, quais as virtudes
que devemos priorizar no ano novo para promover uma colheita mais harmoniosa no futuro? Respondo à nossa querida Ana e aos demais amigos que nos ouvem. Veja bem, doutrinariamente, não doutrinariamente em face do espiritismo, mas no universo das doutrinas, a gente vai encontrar, pelo menos, as chamadas 7 virtudes, que está posta mais ou menos na seguinte ordem, não é? A castidade, a caridade, a temperança, a diligência, a paciência, a bondade, a benevolência e a humildade. Mas, baseado no texto ditado por Paulo em 1 Coríntios 13, 13, ele diz que são 3 as virtudes: a fé, a esperança e o amor. E o E amor. como nós estamos ainda confusos na construção da fé. Eu acho interessante porque algumas denominações religiosas dizem o seguinte: vamos construir o dogma. Se a ciência não explica, vamos para o dogma. Aí a gente. Eu corro dessa história de dogma, sabe? Eu sou muito centrado no raciocínio, porque é o próprio Kardec que recomenda, né? Quando o nosso produzir, o nosso entendimento diverge da ciência, abandona, vai para a ciência. Então, eu gosto de ciência porque eu já estou militando no patamar da ciência há muito tempo. Continua ela. O que o É, Espiritismo diz sobre a influência dos pensamentos e sentimentos na qualidade das sementes que plantamos em nossas vidas? é Interessante. uma, é uma pergunta oportuna, sabe? A influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Olha, para a doutrina espírita, os espíritos são seres inteligentes e imortais. Está lá na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, capazes de interagir com o mundo material, inclusive por meio da influência sobre os pensamentos e ações. O pensamento está na alma, espírito reencarnado. Às vezes, a gente vai encontrar, mesmo na tribuna, alguns expositores fazendo a confusão entre espírito e alma. E, didaticamente, a palavra espírito somos nós desencarnados fora do corpo. Alma, a gente se refere ao espírito reencarnado. Hoje eu tenho alma, e quando eu desencarnar, didaticamente falando, eu terei espírito. Né? É um espírito que ninguém pode vê-lo, ouvi-lo, podemos senti-lo, conhecê-lo. Entre os encarnados, só o ser pensa, conhece seus pensamentos. É inconciliável com o espiritismo a ideia materialista de mente, pois essa ideia é a negação da doutrina espírita. Na verdade, os espíritos exercem grande influência nos acontecimentos da vida. Essa influência pode ser oculta, sutil ou claramente percebida, pode ser boa ou má, fugaz, duradoura. Não é nada miraculoso ou sobrenatural. Veja que coisa. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações? O Espírito de Verdade responde: nesse sentido, a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. A pergunta 461: como distinguir os nossos próprios pensamentos e ações? Os pensamentos, como dito, está na alma, espírito encarnado. Mas o que eu quero dizer nessa parte da influenciação dos espíritos é que, nesse novo viés de estudo, eu observo, por exemplo, os irmãozinhos nossos que estão submetidos a pensamentos suicidas. Eles, em determinado momento, eles confessam uma espécie de alívio quando se aproxima da consumação do ato. É tamanha a influência do espírito nesse momento que ele não tem condição de distinguir
o mal que está se produzindo naquele momento. Isso é cruel. Mas o Espiritismo nos fala daquela graduação dos efeitos dos espíritos sobre nós. Nós vamos encontrar a obsessão simples, a fascinação e a possessão. Chega um ponto lá, um pouco mais adiante, nas possessões, não é? Que a alma, portanto, o espírito reencarnado, já não tem domínio sobre si próprio e o que ele quer é se livrar daquele nível de sofrimento que é atroz. Porém, está submetido a um processo tamanho que já não é possível reverter. Por quê? Porque a pessoa já não tem condições de procurar ajuda. Daí porque reputamos a importância da construção da rede de apoio. Nós, pais, educadores, professores, percebemos a conduta que é diferenciada daquele que está submetido à influência dos espíritos. Se a gente levar esse diálogo para a psicologia, sobre a influência dos espíritos, o Conselho Regional de Psicologia vai mandar prender a gente, porque não é do viés da psicologia tratar essa relação que poderia ser colocado como um viés religioso. Mas aí, então, é necessário uma vigilância permanente. Não é em vão que Jesus diz: orai e vigiai. Muitas vezes nós vigiamos outros e oramos só por nós próprios. E aí fica complicado, né, Rosana? Finalmente, Alexandre, como última pergunta dela, ela quer saber como que a gente pode motivar outras pessoas a refletirem sobre suas escolhas e assumirem a responsabilidade pela própria colheita, segundo os ensinamentos espíritas? Sim, uma pergunta que calha bem com o desfecho desse nosso contato abençoado, sabe, Rosana? Existe uma frase que é atribuída, se a memória não me falha, ao pensador Confúcio. Ele diz que a palavra convence e o exemplo arrasta. Se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. Assim, escreveu Emmanuel por Chico no livro Religião dos Espíritos. A frase serve tanto para escolhas meritórias quanto para as prejudiciais e ressalta a prevalência da prática comparada ao ensino em termos de poder de influência. Como é importante a gente se preocupar com esse aspecto que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Precisamos muito disso, sabe, Rosana? Nós temos muitos sepulcros caiados caminhando, trazendo um Deus que é capaz de tudo. Eu sei que Deus é capaz de tudo, mas ele não pode ferir o nosso livre-arbítrio. Onde está o meu mérito de crescimento se Deus não respeitasse o meu livre-arbítrio? Os meios estão disponíveis, mas é preciso, então, que cada um de nós tenha consciência de dar o exemplo. Eu conheço casos impressionantes. Uma certa feita, saindo lá do banco, alguém me trancou no carro e eu fiquei, olha só, espírita há 50 anos, fiquei enfurecido. Disse, eu vou atrás desse cara e vou frear na frente dele para ver como é que ele vai ver, como é que vai ser bom o que ele fez comigo. Quem estava do meu lado botou a mão na minha perna e disse: onde é que você vai nessa carreira toda? E se ele for um daqueles que assiste a sua palestra? Eu quase desencarno até o perispírito. Ô, Alexandre, nessa experiência que você teve aí, eu me lembrei de uma palestra do Haroldo Dutra, né, onde ele relata um É um fato irmão querido, semelhante, né? meu Ele irmão com o querido. filho, né? E o filho Sim, pergunta, sim. né? Faz essa pergunta. E se ele. Mas a gente. Ainda bem que a gente tem
né? Quando a gente ora, quando a gente vigia, a gente tem realmente o socorro imediato, né? Dos nossos mentores, do nosso anjo guardião, para nos alertar, né? Talvez o que a gente precise muito agora, nesse momento, é de estar atento, né? De estar ligado, de antena ligada, porque as energias estão aí, né? Cruzando e, né, que nos influenciando, igual você falou, tanto de uma forma quanto de outra, né? E a gente precisa realmente escolher bem, né? E precisa do auxílio mesmo dos nossos amigos espirituais, porque eles são amigos verdadeiros mesmo, né? Eles sempre estão atrás da gente, no sentido de nos direcionar bem, mas tem um livre-arbítrio, né? Sim. Você fala uma coisa muito interessante aí, que é a questão da conduta, né? Mais do que preocuparmos em, digamos assim, dar exemplos teóricos, ou falar para outros, ou pregar, ou, né, conclamar, chamar. Nada mais chama a atenção das pessoas do que a nossa conduta, Sim. né? A conduta reta, baseada nas virtudes, igual você falou, e especialmente na caridade, no amor. Né? É claro que a gente ainda não tem o amor absoluto, o amor ágape, mas nós já temos um pouquinho, uma chamazinha que a gente vai desenvolvendo, né? A partir daí, eu acredito que a gente pode sim auxiliar as pessoas, né? Porque nós somos espelhos uns dos outros, não é isso? Sim. Pois é. Então, Alexandre, acho que hoje a gente tem que realmente parar para pensar nesse tema. O que nós estamos plantando? O que nós, né, a semeadura é livre, você já disse aí, e nós temos que colher. Mas nós podemos plantar o bem, sim, né? Alexandre, nós temos aí a reencarnação que nos foi oferecida, né? Para que a gente plante, talvez melhor do que plantamos antes, talvez com mais experientes agora, né? Então, é fazer cada vez melhor para colhermos também cada vez melhores frutos, frutos mais saudáveis, né, Alexandre? Sim, sem dúvida. Então, eu te devolvo, Alexandre, a palavra para que você faça as suas considerações finais, porque o nosso tempo, infelizmente, já está esgotando, mas eu gostaria muito de ter uma nova oportunidade, uma nova conversa com vocês. Verifiquei que você assim tem muita expertise aí nesses assuntos, né, psicológicos, principalmente nos casos do autoextermínio, né, do suicídio. E que tal depois a gente então fazer uma conversa bacana sobre esse tema, né? Gostaria Sem muito que você dúvida. aceitasse. Ah, sim, com certeza. Eu aprendi uma coisa, sabe, Rosana? Inclusive com o Chico. Ele informava que nós nunca devemos pedir nada ao desocupado, porque esse nunca tem tempo para ninguém nem para nada. Quanto mais ocupado é o cara, mais a gente pede e ele pensa e arruma um jeitinho. Eu sou muito ocupado, confesso, mas eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de fazer essa louvação à nossa amada doutrina, porque ela já me tirou, pelo conhecimento, de situações desesperadoras. E eu, fechando esse nosso encontro, eu diria que nós temos à nossa disposição a melhor ferramenta que serve para qualquer coisa, a oração. Eu tive momentos de
ver os efeitos imediatos da oração. Claro que há um merecimento, ela não vem de graça, é simplesmente pedir. Eu me recordo, uma certa feita, o meu filho, que foi abandonado na minha porta, a gente fez, eu cometi, à época era um crime, mas eu fiz mesmo, e hoje não se faz mais isso. Eu registrei como meu filho, fui lá no tabelião, no notário, fiz o registro para poder dar assistência médica digna no meu plano de saúde. E aí, então, toquei com ele para o hospital. Minha amiga, foram 14 dias entre a morte e a vida. E lá pela meia-noite e pouco, eu vendo aquele corpo cataquético, ofegante, os estertores da morte chegando, eu mandei buscar o médico. Eu disse, doutor, meu filho está morrendo. Eu orei tanto pedindo a Nossa Senhora, eu pedi nem a Jesus, eu pedi à mãe, que ela interferisse e me desse a oportunidade de criar essa criança e meu compromisso moral de fazê-lo um homem de bem. E aí o médico disse, rapaz, não pode se fazer mais nada, ele está morrendo. Mas aí ele saiu, voltou na carreira, pegou um cotonetezinho e colocou no ânus dele. E saiu. 2 horas depois ele voltou correndo, Rosana. Trocou o soro. 2 dias depois, Bruno sai do hospital com alta, curado. Eu não tenho a menor dúvida que Nossa Senhora atendeu o nosso pedido, porque era um pedido de elevação moral. E isso foi há muito tempo. Recentemente, eu estava no aeroporto e ia para uma conferência na Bahia, e aí os meus meninos esqueceram de levar a identidade. E aí a moça falou que não vai passar. É norma. Eu disse, meu Deus do céu, isso em cima de o senhor vai em casa? Eu não posso, vai demorar, o avião vai sair. E aí me veio. Alguém cochichou no meu ouvido. Ora! E eu orei para quem? Para Joana de Ângeles. Por quê? Porque eu levava um retrato de Divaldo, que eu mandei fazer bem grande. Aí eu disse, olha, faça o seguinte, quem é o coordenador da segurança? Ele disse, ele está por aí, ele não vai bem, mas chame ele. Ele pode. Aí, não é que o cara estava passando, aí veio, disse, olha, não pode não, é norma. Mas me diga uma coisa, o senhor vai fazer o que na Bahia? Disse, eu vou para uma conferência e lá vou me encontrar com esse rapaz aqui. Aí mostrei o retrato de Divaldo. Naturalmente, tu indo para os livros, Ave Maria, corra, para pegar esse é o embaixador da paz, vá logo! E aí eu fui, quando cheguei em Salvador, prestei uma ocorrência dizendo que havia perdido o documento. Na verdade, eu não tinha perdido, não. Eu tinha esquecido. Mas ela disse, não, está certo, eu vou aceitar para eu poder retornar com o meu evidente. Então, a oração, nós não podemos caminhar sem oração. Em tudo dai graça. Divaldo recomenda, numa das orações que ele incorpora, doutor Bezerra de Menezes, e fala, João Cleófas também em espírito, fala a necessidade de orar constantemente, porque é este hábito que vai fazer com que as nossas vibrações sejam de alto teor. Eu queria aproveitar esse finalzinho de tempo para dizer, Rosana, que foi uma bênção estar participando dessa live com você, agradecendo as pessoas que vão nos ouvir e dizer que eu não sei muito, mas tenho me esforçado para estudar, para levar a palavra do Cristo nos termos da nossa amada doutrina espírita. Rogo também nesse momento, pedindo o concurso dos Espíritos Bons para a saúde de tio Divaldo. Um grande abraço para você. Ô, Alexandre, bênção foi para nós do Cartas de Luz você estar aqui. A gente sabe, assim, do seu tempo corrido, tantas atividades, né? Mas você, com toda presteza, né, se dispõe a bater esse papo, a conversar. E eu tenho certeza que esse diálogo ajuda realmente as pessoas, né? Não só a nossa Ana Lúcia, mas também há muitas pessoas que estão na situação dela, com problemas familiares, né? E que querem talvez um caminho, até às vezes querem ser escutadas e muitas vezes ficam indecisas, né? Mas procurar a doutrina espírita, procurar o conhecimento espírita, é sempre um indício de libertação, de acolhimento, de compreensão.
Então, Alexandre, muitíssimo obrigada. Nós vamos marcar, né? Com certeza depois a gente vai conversar mais para a gente marcar esse outro assunto que é também muito importante, crucial para os nossos dias de hoje. E eu tenho certeza que faremos, inclusive, podemos fazer uma live para a gente falar bastante sobre esse assunto. Não é isso? O autoextermínio, o suicídio tem sido realmente uma questão muito tormentosa para a sociedade, né, atual, etc. Mas, Alexandre, muitíssimo obrigada, que Deus te abençoe, que Jesus te acompanhe sempre, que os bons espíritos estejam sempre com você, como você já deu demonstrações aí claras de que estão sim, né? E que nós vamos aguardar a sua volta, ok? Muitíssimo obrigada. Aproveito para agradecer também a todos aqueles que prestigiam o Cartas de Luz, que estão compartilhando, que estão nos dando oportunidade de divulgar a doutrina espírita. Todos aqueles que nos enviam cartas, perguntas, feedbacks, e convido a todos para se inscrever também, né? Nós temos a página no Instagram, Cartas de Luz Podcast, e temos também o canal no YouTube. Então acessem, e estamos aí todos no caminho do aprendizado, buscando sempre o nosso alvo, que é o melhoramento interior, a nossa renovação moral. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada a todos. Gratidão.